Ter feito mais frio ainda, né? Mas agora você já foi aquecido, ativado, revigorado. Nós temos aqui hoje um dia precioso na presença do Senhor. Vamos orar para que essa palavra possa abençoar a mim e a você também, porque nós todos estamos aqui para sermos revigorados, revitalizados em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã nós te damos graças e declaramos que os nossos olhos estão abertos para ver aquilo que o Senhor está realizando no nosso meio e através de nós, mas também os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, a Tua direção, a Tua inspiração. Em nome de Jesus oramos por revelação do Senhor, para que essa revitalização que foi liberada aqui, Senhor, nesses dias, seja prática, objetiva, assertiva nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, ontem eu comecei a compartilhar algo sobre a nossa liderança e como nós, e aí, como eu falei com os irmãos, eu me incluo porque sou pastor como você, né? Pastoreamos ali em Belo Horizonte e temos um trabalho também local, portanto, na cidade de Belo Horizonte, que envolve algumas regiões na cidade, mas também um trabalho no estado. E a nossa rede de igrejas é chamada Vinha, que é Videira e Ministérios Associados. Você pode acompanhá-la nas redes sociais, no meu Instagram, Zemar Freitas. Então mesmo no YouTube nós temos um canal que colocamos todas as palavras lá gratuitamente. O canal é Videira Belo Horizonte. Esse trabalho no estado envolve o pastoreio de quase 70 igrejas em Minas Gerais. Não sei se você sabia, mas nós estamos no estado com o maior número de municípios do Brasil. São 853. Nós vamos precisar de muitos pastores e obreiros, amém, irmãos? Vamos entrar em cada um desses municípios, sejam grandes ou pequenos, o evangelho deve ser pregado neles. Então, nós temos esse trabalho, que é um trabalho de acompanhamento dessas igrejas. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, enviados da nossa igreja de Goiânia, há 14 anos atrás, éramos apenas uma célula, ali no bairro Nazaré, em Belo Horizonte. E a partir dessa célula, Deus nos tem dado graça para, além de edificar o trabalho local, na cidade de Belo Horizonte, também no estado de Minas Gerais. E esse trabalho tem avançado para a glória de Deus, porque essa é a vontade do coração de Deus, que o seu reino avance, amém? E também, fora dessa perspectiva do estado, nós temos um trabalho que envolve os países da África inglesa, ou de fala inglesa, o Zâmbia, África do Sul, Tanzânia, Quênia e Uganda. Esses países que falam a língua inglesa na África também estão sob a nossa responsabilidade. Pastor, você já imaginou fazendo isso? Jamais. Eu falei para você ontem, não era comigo, mas eu fui escolhido. Eu não reúno as qualificações necessárias, mas Deus nos escolheu. Não é uma questão de recursos que nós temos, porque se formos avaliar os recursos, eles não são suficientes para fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nós confiamos na bondade de Deus. Se Deus chamou você, se Deus nos chamou para fazer algo, esse algo será realizado. Mas será realizado à custa da sua saúde? Não. Será realizado à custa da sua família? Jamais. Será realizado pela graça de Deus. Fala comigo, Deus fez um ministério para me abençoar. Fala para o colega que está do seu lado, você está no lucro. Lembra disso ontem? Deus fez um ministério para nos abençoar. Ele não precisava e nem precisa de nós para fazer o trabalho. Ora, então, por que Ele nos deu o trabalho? A palavra ministério, porque Ele quer nos abençoar. Não é uma questão de ajudarmos Deus a fazer qualquer coisa, não. Ele escolheu nos abençoar, e a forma que Ele escolheu te abençoar e abençoar a sua casa é dando a você um ministério.
Isso é o maior privilégio que um homem pode ter. Além de ter nos dado a salvação, Ele nos deu também algo para realizar na obra exclusiva de Deus. É aquela história da criança, né? Que fala: pai, eu posso lavar o carro? Aí o pai pensa: oh meu Deus, vai ficar mais sujo do que está agora, né? Aí foi lá, pegou o pau, pegou o pano, lavou e ficou lá aquelas manchas. Aí ele pergunta: e aí pai, como é que tá? Aí o pai fala: tá lindo meu filho, mas vai ter que mandar para o lava-jato agora lavar direito. Mas qual que é o propósito? É lavar o carro? Não, lavar o carro é só maneira de desenvolver um relacionamento entre pai e filho. Você está lavando o carro, filho, Deus vai ter que fazer tudo de novo. Mas Ele vai fazer, não fique em paz. O negócio é lavar o carro, é estar junto com o Senhor fazendo algo. Quem está me entendendo? Não pegue esse peso para você, você não consegue suportá-lo. Você não consegue realizar essa tarefa de lavar o carro perfeitamente. Deus já sabe disso. Ele não te chamou porque Ele está interessado em ter um lavador de carros. Ele está interessado em ter alguém para fazer algo para Ele, ou nos seus ou meus serviços. Porque quando Adão chegou no jardim, já estava tudo pronto. Como é que é o nome disso? Graça. É favor imerecido. Mas não foi só Adão, não. Foi todos os demais. Chegando até nós. Quando nós chegamos, já estava tudo pronto. Aliás, o Senhor falou lá em João 19:30, já está consumado. Mas caímos no erro e caímos na fadiga, caímos, ficamos extenuados, porque achamos que vamos realizar a obra exclusiva de Deus. Confesso para os irmãos que nesses 20 anos de ministério eu já desisti de fazer isso. E o dia que eu desisti foi o dia mais perto da graça de Deus que eu cheguei, porque aí depende exclusivamente dele. O peso vai embora, o fardo vai embora, e aí a obra de Deus vira uma grande alegria, uma grande diversão. Eu me divirto muito estando com os irmãos, é uma alegria. Eu queria falar então sobre o tema revitalização em João capítulo 11. Ontem eu mencionei esse capítulo a partir do versículo de número 1. Eu queria falar sobre descrédito. Descrédito ministerial. É uma coisa que, se não aconteceu com você, eu espero que aconteça o mais rápido possível. Porque quando você tem que enfrentar o descrédito, quando os créditos acabaram, quando os recursos, sejam de origem material, recursos humanos, recursos estruturais, acabaram ou não funcionaram, qual que é a alternativa que nós temos como pastores? Ou você vai desistir, vai procurar outra coisa para você fazer, ou você vai ter um encontro, que eu estou chamando, dentro desse descrédito, de 2 dias. João capítulo 11, versos de 1 a 4, é possível projetar, por favor, querido? A Escritura fala-nos de uma história que você já sabe o final. É a história de Lázaro e as suas irmãs. Mas eu queria que você compreendesse a história narrada aqui nas Escrituras do ponto de vista de quem estava lá, e não do ponto de vista de quem já sabe a história. Ao ler os capítulos aqui da Bíblia, você já sabe a história. Portanto, a sua perspectiva é de alguém que já sabe o final. Mas eu queria lembrar que Marta e Maria não sabiam o final. Marta e Maria estavam na perspectiva de alguém que estava fazendo parte da história. Então eu tenho uma boa notícia para você: a sua história também está sendo escrita. Você não sabe a perspectiva toda, você consegue ver aquilo que está acontecendo agora, mas aqui no caso do Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 4, nós temos o seguinte, versículo 1: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma
que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, lembra que eu te falei ontem de boas notícias e más notícias? Eu vou continuar falando. Ao receber a notícia, e não era uma notícia boa, eu acho que a pior notícia que alguém pode receber, essa enfermidade, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, por meio dela, por meio dessa enfermidade, glorificado. Então, eu estava lhe dizendo que você não sabe a perspectiva toda, você está no meio da história, mas o autor ainda está escrevendo, não acabou. Estamos no meio da cena, é como alguém que está num teatro, assistindo uma peça, e ele não sabe, mas ali, ele sabe, mas não consegue ver, por detrás da cortina, existe uma equipe trabalhando. Quando abre ali as cortinas, aí você vê a obra pronta. É assim também na nossa vida, Deus está trabalhando no nosso ministério, Ele ainda está escrevendo as próximas etapas. Do ponto de vista dele, já está tudo pronto, mas do ponto de vista de quem está vivendo, você e eu não sabemos toda a história. Então é nessa perspectiva que eu quero que você venha comigo no texto aqui, de João capítulo 1, está projetado aqui, versículo 4. E aí eu gostaria que você saísse daquela abordagem de Marta e Maria, colocada sobre mim, sobre você, do tipo, quem você é? Você é Marta ou Maria? Nós somos identificados como esses personagens, e Marta representa classicamente aqueles crentes que são agitados, falando de nós aqui, pastores que correm de um lado para o outro, que fazem coisas, e que vão de um congresso para outro, em busca de uma estratégia para outra, e eles estão tentando a todo custo fazer o ministério crescer, ter um ministério relevante. Quanto mais tentam, mais estressados ficam. Quanto mais se esforçam, mais extenuados ficam, mais esgotados ficam, e ficam como aquela Marta. Não quero falar disso, essa pregação você já ouviu muitas vezes, e a abordagem dela é comportamental, ela é focada completamente no seu comportamento. Não, eu quero focar em Cristo. Quando você foca em Cristo, você não erra, porque Ele é o centro do Evangelho. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Mas aí se você vai para outra abordagem, a abordagem de Maria, aí você fala, não, essa aí é a irmã adoradora, ela é pacata, ela guarda no Senhor. Ok, está certo também. Mas você já viu que nós, eu não sei quanto a você, mas eu, às vezes me comporto como as duas, no mesmo dia, no prazo curto de poucas horas. Então você está vendo como que a abordagem comportamental ela não funciona? Porque hoje você acordou como Maria, está na vontade de adorar Jesus, aleluia, maravilha, e já vai, acorda e dá uma rajada de línguas, e você, Maria, fala, não, eu não vou agora trabalhar, eu vou buscar aqui agora o Senhor, aleluia, amém, que bênção. Mas no outro dia você já pula da cama e fala, vamos embora, tem que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso achar uma alternativa. Não é verdade ou não é, irmãos? Às vezes nós começamos o dia como Maria e terminamos como Marta. Você começou orando, buscando a Deus, e lá no meio do dia está agitado, meu Deus, eu não sei o que eu faço, o cartão está vencendo, o boleto está chegando, misericórdia. É porque ainda a abordagem tem a ver com você, não é com Cristo ainda. Lembra que eu falei ontem? Seu comportamento, ele é variável, mas a posição permanece. Fique na posição, pastor. Fique na posição que Ele te deu. Na posição não há variação, porque você está em Cristo. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Então, essa posição, ela não varia. Pastor, como é que eu faço isso? Quando você perceber que ficou
ou pacato demais, como a Maria, ou agitada demais, como a Marta, volta para a posição. Fala, eu estou em Cristo. Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Então você pode se comportar como uma pessoa ou outra, mas o que importa realmente? O que importa realmente é a nossa posição em Cristo Jesus. Eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo. Alguém mais? Diga amém. Então seu comportamento não te define, porque ele pode variar. Não foque no comportamento, porque focamos no comportamento, às vezes desistimos até de pessoas, porque no primeiro momento ele se comportou bem. Te mostro isso na Bíblia. Ou no primeiro momento ele se comportou mal, mas depois ele foi muito útil no ministério. O nome de um jovem chamado João Marcos, no primeiro momento, ali na equipe apostólica de Barnabé e de Paulo, ele se comportou mal. O jovem falou, não Paulo, não dá para fazer missão aqui, está muito frio esse negócio, estou dormindo no acampamento, não tem cobertor, estou fora, vou sair da missão. Aí o Barnabé, que era o tio dele, né, ficou com dozinha, e aí falou, Paulo, tadinho do menino. Paulo falou, não vai. Aí alguns perguntam, cadê a graça de Deus aí no negócio? Paulo, você acha que graça de Deus é para ficar líder frouxo, né? Não é. É muita graça de Deus um líder falar para o garoto, não vai, porque ele vai aprender depois. E aí ele falou, não vai. E aí o Barnabé, tadinho, ficou com dó do sobrinho e falou, agora quem não vai sou eu. O Paulo falou, fique em paz. E desapareceu das escrituras. Nunca mais você vê o tal do Barnabé. Mas o Paulo continuou. Isso é outra pregação. Mas aí o garoto comportou mal. Mas lá na frente, o que acontece? Me manda chamar Marcos, porque me é útil para o ministério. Então, está vendo o comportamento? O comportamento, naquele primeiro momento, foi ruim. Mas depois, o Senhor Jesus, que está escrevendo a história, ensinou para ele. E lá no final, o comportamento dele mudou. Mas o que aconteceu? Por que ele permaneceu? Porque ficou na posição. Ficou em Cristo, não desistiu. Ele não ficou na casa dele pensando, como a seta maligna do diabo quer que você faça. Eu acho que eu não tenho ministério não, porque as minhas células caíram pela metade. Acho que eu não tenho ministério não, porque faz 3 anos que eu não cresço. Quem está sugerindo esse tipo de pensamento? Te garanto, não é o Espírito Santo. Porque a introspecção, ela não gera fé em você. Você já percebeu isso? Meditar no problema não revitaliza você. Meditar no problema deprime você. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Portanto, faça como os apóstolos, o apóstolo Paulo recomendou, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo é o crescimento da igreja? Não. O alvo é o crescimento da liderança? Não. O alvo é Cristo. Prossegue para o alvo, com líder ou sem líder, com dinheiro ou sem dinheiro, com estrutura ou sem estrutura, permanece, porque a história ainda está sendo escrita. Mas aquela pessoa que teve um mau comportamento, ele permanece na posição? Tenha paciência com ele. Tenha graça, transmita graça para esta pessoa. Pastor, mas ele não merece. Então ele é o alvo da graça de Deus. É esse mesmo que você vai transmitir graça. Ei, vem cá, gostamos muito de pregar sobre a graça, gostamos muito de ensinar sobre ela, mas quando chega na hora de praticar, aí você quer praticar a graça com quem merece? Quem está lá com você, ombreando o ministério com você? Não, esse não precisa não. Graça é para quem não merece. Fala comigo, graça é para quem não merece. Eu garanto que tem gente perto de você que não merece. É a sua oportunidade de praticar graça. Aleluia. Agora ficou silêncio na congregação de pastores. Pastor, eu quero me livrar desse sujeito. Não se livra dele não, porque ele é sua oportunidade de praticar a doutrina que você prega. Não, o que eu faço então, pastor? Exerce graça. Faz o que você recebeu.
De graça recebeste, agora de graça dai também. Mas ele não merece. Eu sei que ele não merece. Mas não é a nossa história também? Não era conosco, mas agora é com você. Mas se eu fizer isso, você vai ficar mimado. Foi assim que você ficou quando recebeu graça? Não, não foi. Você não ficou mimado quando recebeu graça. Você ficou constrangido. Porque a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas nós achamos, ou achávamos pelo menos, que era a severidade, o juízo. É o cajado que conduz ao arrependimento. Já foi um dia, até João Batista, mas com Cristo, a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. É quando Deus é bom com você, quando você não merece, quando você não fez por onde, não trabalhou, Ele te deu. Aí você fica num constrangimento, você fala, eu estava esperando agora, era uma disciplina, mas eu fui abençoado. Domingo passado teve um testemunho muito engraçado, num dos nossos prédios lá em Belo Horizonte, da Videira Sul. O irmão falou assim: irmãos, quero testemunhar para vocês que esse mês eu não dei o dízimo. Eu falei, misericórdia, onde que esse irmão vai? Aí ele falou, e Deus me abençoou demais. Eu falei, alguém toma um microfone desse irmão. Não pode dar esse testemunho. Eu estava assim, eu estava na frente, mas é um irmão que eu conheço há bastante tempo, está conosco desde o princípio, e eu acho que ele está entendendo. Aí eu falei, eu quero só saber, eu vou pregar depois, eu quero saber onde ele vai chegar. Ele falou, irmãos, olha, eu falei com o meu pastor, o pastor lá do prédio dele, esse mês teve uma enfermidade, teve sim e tal, e aí o pastor não vou conseguir dar o dízimo. Aí o pastor dele falou, fique em paz. Aí eu falei, aleluia. Fica mesmo em paz, porque é assim que a coisa funciona. Mas você sabe, eu te falei ontem que a sua mentalidade e a minha, elas foram preparadas para terem más notícias, não é verdade? Aí eu estou ouvindo o testemunho do irmão e a minha mente já está aqui pensando mal. E aí ele falou assim, então, aí eu falei, não vai dar para dar o dízimo. Aí sabe o que eu estava esperando? Aí ele falou, aí eu já esperei que esse mês, né, que foi o mês passado, mês de maio, eu não teria condições financeiras para arcar com todas as minhas responsabilidades, porque eu não dei o dízimo. Aí ele falou, sabe o que Deus fez? Eu fui promovido. Aí eu falei, está melhorando o testemunho, continua. Aí ele falou, fui promovido. E sabe o que aconteceu, irmãos? O meu patrão me pagou antecipadamente. Aí ele conclui o testemunho, no mês que eu não dei o dízimo, ganhei 2 vezes mais. Aí a congregação falou, aleluia. Só os que não eram sinistros, né? Ele falou, achei um aqui. Porque lá na videira é o seguinte, nós fazemos lista de quem deu o dízimo. Coloque na revista o nome, não o valor, mas o nome. É uma igreja com modelo tradicional. Você nunca foi batista, não? Você põe lá o nome. Põe o nome lá no mural da igreja. Eu acho isso de Deus. Tinha até o valor, você quer saber se você é do tempo antigo aí? Tinha até os valores. Mas eu não coloco os valores não, para não instigar a carne do irmão, sabe? Não é por causa de mim não, é por causa da carne dos outros. Olhando assim, esse irmão está ganhando muito, hein? Ao invés de alegrar com o favor do outro, né? Mas nós colocamos na nossa revista, nós temos uma revista eletrônica, e aí colocamos lá todos os meses, a lista dizimista. E aí eu falei, e aí irmão, concluiu o testemunho? Aí ele falou, não. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei muito constrangido. Porque o que eu estava esperando era o juízo, mas ele me deu mais favor. O que eu estava esperando era a condenação. Eu estava pensando que esse mês seria muito ruim, porque eu não fui fiel. E eu sei que eu não fui, mas eu estava esperando a condenação e ele me deu bondade. Aí, o que ele concluiu no final? Ele entendeu realmente o Evangelho. Ele entendeu realmente que o dízimo não é, a obrigação, é o mínimo. O que ele está é no espírito da nova aliança, é da generosidade. Ele falou, irmãos, então, sabe o que aconteceu? Ao invés de receber juízo, eu recebi favor.
Ao invés de receber disciplina, eu recebi bondade. Eu estou extremamente constrangido. Eu quero desafiar você a se tornar um dizimista hoje. Eu falei, aleluia! Fica de pé onde você está agora. Aleluia! Recebe o envelope, escreve o nome e torna-me dizimista. Eu falei, foi muito bom, porque não é um testemunho de um pastor. É um testemunho do irmão da igreja. Ele já estava esperando a vara. Ele estava assim, como alguns de nós. Esperando já, né? Aquela, ai meu Deus, esse mês eu vou apanhar demais. Aí ele lembrou do Deus do Novo Testamento, Deus da Nova Aliança. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Aí ele falou, portanto, esse mês eu vou pagar o do mês anterior, o desse mês e uma porção extra. Eu falei, tá vendo que Deus é bom com o pastor? Aleluia. Deus é bom com você, irmão. Você não precisa ficar lá, né, vigiando ninguém, porque o Espírito Santo é quem cuida da sua obra. A obra que você está é uma obra que foi concluída. Não, pastor, eu lá, eu tenho que vigiar, etc e tal. Por isso que está estressado. Aí por isso que perde, às vezes, o irmão. Por quê? Porque ao invés de liberar graça, e é sobre quem não merece mesmo, aí às vezes nós liberamos o juízo e perdemos o irmão. Por que eu e você precisamos perder esse irmão que teve um problema momentâneo? Por quê? Porque na verdade nós precisamos ver da perspectiva de Deus. Alguém está comigo na pregação? Mas Lázaro, Marta e Maria fazem parte dessa história. Ali é uma perspectiva da igreja. Betânia era o lugar onde Jesus gostava de estar, na comunhão ali daquela família, cujo Lázaro era esse líder, esse arrimo da casa, da família. E Marta e Maria, essas irmãs, mas eu quero falar de Jesus na perspectiva do descrédito. Fala comigo, descrédito. Sabe por que caímos no lugar onde precisamos ser revitalizados? É porque o descrédito tomou conta das nossas crenças. Nós não cremos realmente que somos amados. Não, pastor, essa é pregação para novo convertido. Está vendo? Caiu no descrédito. Você acha que o amor de Jesus é algo pequeno? Você sabe isso em doutrina, mas na prática, quando chega do dia de praticar e falar, eu sou amado de Deus, mas isso não aconteceu, mas eu sou amado do Senhor. Coloca por favor João capítulo 11, versículo 1 novamente. A Escritura diz que as irmãs, quando encontraram o Senhor, falaram para ele, está enfermo aquele a quem tu... Olha só, ora, amava Jesus Marta, versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Mas o que as irmãs falaram no versículo 3? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É isso que nós precisamos saber, não somente de doutrina, mas de experiência, que você pastor, você líder, você pastora, é amada de Deus. Mas nós falamos isso a respeito dos outros. Marta e Maria falaram isso a respeito de Lázaro. Está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Por que elas não falaram isso acerca delas mesmas? Então, nós estamos aqui e declaramos o tempo inteiro, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas você mesmo tem certeza que é amado de Deus, apesar das circunstâncias? Porque nós temos aqui nesse capítulo uma das circunstâncias mais difíceis, na minha opinião, sobre a vida de alguém ou sobre o ministério de alguém: é enfermidade para a morte. Tem problema financeiro, tem problema de liderança, tem todo tipo de problema. Mas essa Marta e Maria aqui não representam pessoas apenas, ou comportamentos apenas. O seu comportamento, eu disse e eu enfatizo, pode variar, mas a sua posição não. Mas você realmente sabe que é amado de Deus, apesar das circunstâncias. Pastor, mas as circunstâncias não estão cooperando. Mas Efésios 2:8 diz, 2:6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. Diga comigo, e nos fez assentar. Mais uma vez, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu acho essa posição maravilhosa. A Escritura diz
que uma posição é a posição de pé. Para comparecer de pé diante do Filho do Homem, é para ser julgado. Mas agora, eu e você estamos em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Eu te pergunto, essa aqui é a posição de quem está trabalhando? Não. Quem está assentado está no descanso. Para isso é necessário fé. Você percebe que para fazer coisas, não existe você muita fé, só exige a experiência. Você é uma pessoa experiente, você sabe fazer coisas. Eu e você estamos no ministério há muitos anos, nós sabemos fazer coisas, mas fazer isso aqui, assentar com Cristo nas regiões celestiais, exige muito mais fé. Muito mais fé do que tentar uma nova estratégia, do que tentar, pastor, você é contra a estratégia? Não, eu sou contra confiar nelas. Eu sou contra colocar a expectativa, a esperança nelas, porque você tem muitos anos, você tem experiência ministerial. O que para nós é difícil é fazer isso aqui. Pastor, mas isso aqui significa inatividade? Não, significa a atividade que exige mais de você. É verdade ou não é, irmãos? Pastor, mas eu não vou fazer nada. Não, você vai fazer o que é suposto fazer. O que é suposto fazer? A obra de Deus é essa, que criais no Filho. Você vai crer que o Filho é bom. E você vai crer que a obra já foi consumada. Mas isso não é doutrina apenas. Tem que ser uma prática. E que dia que isso funciona? É no dia bom? Não, no dia bom você nem lembra da doutrina. Aleluia. Já está crescendo, já está prosperando, os líderes estão bons. Você precisa e eu precisamos lembrar que estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É no dia mau, é no dia que a notícia, e essa notícia aqui do capítulo 11 é a pior notícia que alguém pode trazer. Está enfermo aquele a quem tu amas. Mas Marta e Maria não falaram hora nenhuma acerca delas. Não, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, vai ficar tudo bem. Não, eu sei que o Senhor ama Lázaro. Está vendo a maldita comparação? Ou coisa maldita no ministério é a comparação ministerial. Não, Daniel tem, eu não tenho. Deve ser porque ele é mais amado. Ou será que é porque você tem coragem de admitir que ele é mais amado, mas você e eu concluímos que ele faz coisas ou tem recursos que eu e você não temos. Porque se eu tivesse, eu faria também. Por que você não conclui que é amado da mesma forma e que apesar das circunstâncias você permanece na posição? Ele está escrevendo a história e a história vai mudar. Eu vou te contar, vai mudar mais rápido do que você imagina. São apenas 2 dias. 2 dias diferenciaram aqui a história de Marta e Maria. Eu sei que você está pensando, pastor, mas vai ser um processo. Não, há coisas na vida cristã que não são processos. É rápido. Como aconteceu aqui agora. Foram apenas 2 dias. Mas a primeira coisa que eu queria enfatizar com você a respeito do descrédito é: tenha certeza que você é amado. Aleluia. Porque se você não tiver essa certeza, vai cair no descrédito. Porque as circunstâncias vão provar para você que você não é amado. As circunstâncias o tempo inteiro vão pressionar você dizendo: quem é amado é o outro. Não foi a conclusão de Marta e Maria aqui? Está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Uai, e você, Maria? Não, eu não sei se eu sou amada, não. E você, Marta? Não, eu sei que o senhor ama Lázaro, porque quando o senhor vem aqui, o senhor fica na comunhão com ele, o senhor gosta de passar aqui em casa, é por causa dele, o negócio aqui em casa é Lázaro. Aí você conclui, o negócio aqui no ministério é o fulano. Se eu tivesse os recursos do fulano, no caso talvez do seu pastor, se eu tivesse os recursos do pastor Aloísio, eu também faria essa obra. Se eu tivesse a equipe de louvor do fulano, eu também teria esse resultado. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então, para você não cair no descrédito das suas crenças, dos seus valores, você e eu precisamos, não por doutrina, porque já temos, não porque falamos para os outros, porque falamos isso todos os domingos nas células, para os membros, os visitantes, para nós, para o chefe da casa, o líder do ministério: eu sou amado de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: eu sou amado de Deus. Fala para ele: eu sou amado de Deus.
E para com a maldita comparação, porque ela destrói ministérios, ela destrói a sua fé, ela destrói o seu ânimo para a obra de Deus, porque a comparação nesse aspecto é maligna. Se vai se comparar com alguém, compare-se com Cristo. Mas se você vai comparar ministérios, você vai ficar desanimado. Então, Marta e Maria tinham certeza que Jesus amava Lázaro, mas quanto a elas? Para de ficar falando a respeito do amor que Deus tem para outros e comece a falar do amor que Deus tem por você. Vai tudo bem? Eu sou amado de Deus. Mas vai mal? Eu continuo sendo amado de Deus. Não permita que o descrédito aumente na sua cabeça com relação a nada que Deus te deu, nem no seu casamento, nem na criação dos seus filhos. Olha, esses dias eu fui aconselhar um irmão da igreja, era 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, nós fomos tomar um café. Na noite anterior, a mulher dele disse: você não sabe criar os nossos filhos? Olha aí a situação, olha isso. Olha, essas palavras, quando ele me contou, 8 horas no café da manhã, a padaria estava cheia. O homem desmontou de chorar, eu fiquei consternado. Eu falei: você não quer ir para um lugar mais reservado, chorar? Ele nem ouviu, mas ele deu um pranto. Por quê? Porque você está vendo o que uma má notícia faz com uma pessoa? É uma pessoa equilibrada, profissional, executivo. Não é gente tem emoções fracas, não. Mas ele foi acumulando aquilo, foi uma palavra só, porque não tinha certeza. Não é que é um bom pai de família, não. Porque se você falar isso para qualquer pai e ele não souber da posição dele em Cristo Jesus, ou qualquer mãe, ela vai entrar para o quarto e vai começar a meditar no problema, nas falhas, nos erros. Sabe qual vai ser a conclusão dela? Condenação. Vai sair de lá condenado. E vai sair de lá falando: realmente eu preciso melhorar. Eu sou um pai ausente, um pai fracassado, uma mãe assim assada. Ei, deixa eu te falar. Você está na posição que Deus te colocou. Se Deus te deu filhos, você está na posição de pai. Ah, pastor, mas aí eu não preciso fazer uma avaliação? Só quando o Espírito Santo constranger você. Porque não queira tomar o papel dele. E quando você entra para a introspecção, é você que está fazendo a análise. Em nenhum lugar das Escrituras nós somos orientados a fazer isso. Mas desde os dias de Davi, ele fala: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Quem que vai sondar? É você? Então fique em paz. Vai vivendo a sua vida em Cristo, vai criando os seus filhos em Cristo, vai pastoreando em Cristo na posição. Se alguém tem que lembrar você alguma coisa, o Espírito Santo vai fazer. Quem tem essa confiança? Diga amém. Então diga: eu sou amado. Diga: eu tenho certeza do amor de Deus pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família. Caminhe nessa posição e você vai ser bem sucedido. Eu sou amado, eu sou favorecido, a minha casa é abençoada, a minha família é suprida. Pastor, eu não estou vendo nada disso acontecer. Você não declara para ser verdade. Declarar para ser verdade é um tipo de mantra que outras religiões fazem. Você declara porque já é verdade. Esse aqui é o Evangelho. Você não declara para ser algo, para se tornar algo. Você declara porque já é. Pastor, por que eu preciso declarar? Não é por causa de Deus, é por causa da sua consciência. Porque o tempo inteiro ela é atacada por opiniões como essa da mulher da noite anterior que destruiu o marido. Pastor, o que eu faço? Você não levanta o problema, você reforça a identidade. O que Paulo fazia com as suas igrejas? Ele era cônscio do problema, inclusive escreveu na Bíblia alguns problemas que ele tinha para você ficar em paz. Porque se você pastoreasse uma igreja daquela, de Corinto, por exemplo, você já teria ido ao colapso. Irmão bêbado na ceia e todas as demais coisas lá que você sabe. Chegou para fazer a ceia, comer os pães todos, e aí o diabo está bêbado lá no fundo, porque tomou a ceia toda. Se você pastoreasse um negócio desse, já tinha pedido conta há muito tempo.
Eu vou para Goiás plantar soja, vou virar fazendeiro, porque soja não reclama, não fica bêbado, não dá problema nenhum. Mas o que acontecia? Ele era cônscio dos problemas, consciente dos problemas, mas ele escolheu reforçar a identidade dos irmãos. Aí olha o que ele escreve: vocês são enriquecidos, cheios de todos os dons, né? Isso não combina com você está ligado? Como é que você exortaria alguém que dormiu com a prostituta? Sem vergonha, não tem vergonha, você é um servo de Deus, seu capeta. Mas já chega batendo, né? Já chega tirando o cinto lá no gabinete. Mas Paulo não. Paulo fala: não combina mais com você. Você não sabia que foi ligado a Cristo? Então, olha a diferença da exortação. O que ele está fazendo? Reforçando o problema ou a identidade? Avultando o pecado. Ele não precisa voltar o pecado. Tem alguns que fazem isso, a lei faz isso, o diabo faz isso todos os dias, de dia e de noite, diz Apocalipse. Ele é chamado o acusador, no grego Ha-Satan, o acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. A mulher não precisa fazer isso com o marido, o diabo já faz. O marido não precisa fazer isso com a mulher, o diabo já faz. O que ela precisa fazer é reforçar a identidade dele em Cristo. O sujeito está mentindo, ele não é mentiroso não, ele está mentindo. Tem diferença. Ah não, pastor, não é possível que ele mente. Nunca leste as escrituras? Abraão fez isso, filho. E não foi uma vez só. E o Espírito Santo fez questão de escrever na Bíblia. Ah, ele era mentiroso. Não, ele não era mentiroso não, ele mentiu. Alguém está comigo? Mas está vendo como é que nós fechamos a questão do comportamento? Mas parece que Deus não fecha a questão do comportamento. Abraão mentiu. Mas Deus não falou: mentiroso, desisti de você, tirei aqui da aliança branca. Não, é comportamento. Deus falou: vai esperar mais um pouquinho aí. Eu queria fazer agora, mas já que você está desse jeito, vou demorar mais uns 25 anos. Tranquilo, para mim não vai mudar nada, eu sou eterno. Vamos lá. Não desisti de você. E da Sara? Ah, não menti não. Está escutando atrás da porta, irmã. Você riu? Ah, é engraçado, não é? Você riu? Não, não ri não, ri dentro de mim. O menino vai chamar riso. Você lembrar? Que você ficou lá na porta da tenda, né? Atrás lá do véu, escutando a conversa. Aí você fala: Sara, não é possível que Sara fez isso. Irmão, você nem ia fazer isso não? Eu ia. Tem uma reunião lá do meu, né, do marido com os anjos. E eu não fui lá para isso, eu fui levar uma água, aleluia. Já viu? O servo, né, entra na sua sala lá no gabinete, ele vai levar água, mas ele dá passos assim. Irmão, tá bom. Irmão, tá bom, deixa aí ó, na mesa. Não, pastor, o copo tá cheio, tem que ter muito cuidado. Você não tem seminarista, não? Eu tenho lá 10. Tá lá, ó, tem um que tá lá no final aí. Faz assim, Samuel, aleluia. Ele sabe muito bem como fazer isso. Tá até na Bíblia. Esse bichinho chama né? Tá nos cantos dos palácios. Ele ouve tudo, sabe tudo. Quando você fala: gente, quem falou esse negócio? Então, fique em paz. É assim mesmo que o ministério funciona. Divirta-se. Fica alegre no Senhor. Não, vê esse negócio que Deus nos chamou para fazer. Você se diverte muito. É como o pastor meu fala. Nós temos lá a reunião no presbitério. Aí nós rimos e conversando. Aí fala: pastor, é o seguinte, né? Ele fala brincando assim com o português lá do interior. Ele fala: pastor, nós não ganhamos dinheiro não, mas nós diverte mais. Aleluia. Fala: olha, esse aqui é o lugar mais divertido da terra. Fala comigo: eu sou amado. Mas eu estou empolgando aqui, irmãos, não posso, porque meu tempo está acabando. É a primeira coisa para você não cair no descrédito. Mas Marta e Maria falavam isso a respeito de outros. O dia que eu comecei a falar acerca de mim mesmo, a minha vida mudou. O ministério ficou bem mais leve. Faça isso. Você acha que é coisa de recém-convertido? Eu também achava que isso é bobagem.
Isso é coisa que nós falamos por recém-convertido, Jesus te ama. E falamos a respeito do outro. Mas quando você, garanto para você, começar a falar isso acerca de você mesmo, porque as circunstâncias falam o contrário. As circunstâncias falam que você não é amado, porque se fosse amado mesmo, Jesus teria chegado antes. Por que ele demorou os benditos 2 dias? Não foi essa a conclusão das irmãs? A conclusão foi essa. Olha, o Senhor ama Lázaro, nós sabemos. Mas por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor esperou esse tempo? Deve ser porque tem gente mais importante na congregação. Não, fale isso ao seu respeito. Não é uma questão de confissão positiva, é uma questão de realidade espiritual. Nós vamos experimentar o amor de Deus dia após dia. E no meio, eu não falo para se tornar uma realidade, eu falo porque já é uma realidade. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Sabe por que não falamos mais? Descrédito. Caiu num tipo de mantra evangélico. Jesus te ama, está amarrado, essas coisas, essas frases prontas, né? Não é descrédito. Há coisas que você precisa repreender mesmo, mas muito mais deveríamos falar acerca do amor de Deus, mas não na vida dos outros, na nossa própria vida. Quando você se levantar, fale: esse é o dia que o Senhor... Mas não é só pensa no seu coração, não. Eu vi, por isso eu falei. Você falou, não é para se tornar realidade. Você falou por causa da sua própria consciência. Porque o maldito do Rá Satã te acusa de dia e de noite. O culto de domingo estava vazio. Se você tivesse unção mesmo, ele estaria cheio, igual na igreja do fulano. Olha aí, olha para você ver. Aí vem travestido de zelo. Não, você tem que ter mais zelo. Você tem que fazer mais. Você precisa buscar mais. E aí você cai na armadilha de Satanás. Qual que é a armadilha? É a armadilha que ele armou para os Gálatas, para os irmãos da Galácia. O apóstolo chega lá e fala com os irmãos: vocês estavam correndo tão bem, quem vos fascinou? Espera aí, que negócio que é esse aqui? Vocês estavam aqui na posição da graça de Deus, mas agora estão voltando, retrocedendo a Moisés? Quem vos fascinou? Aí ele até, supostamente irônico: então se mutilem. Eles estavam voltando a praticar circuncisão. O apóstolo falou: que conversa que é essa? Eu já estive aqui, ministrei o evangelho para vocês, e agora vocês querem voltar para os rudimentos da lei? Quem vos fascinou? Quer dizer, é muito mais fascinante ouvir Moisés. Não, pastor, eu quero ouvir Jesus. Não quer não. Você gosta mesmo de pregação que desce a paulada. Você gosta? Não vou nem falar de você, mas olha para ver quem vende mais DVD. É os pregadores aí da paulada ou é o povo que prega o evangelho? É da disciplina, da paulada. Então, por favor, essa é a doença dos Gálatas. Esse é o fardo que colocam sobre os ombros dos irmãos nos cultos de domingo. O sujeito tem fardo a semana inteira. O patrão põe fardo, a empresa põe fardo, o mercado põe fardo, a situação financeira, talvez a enfermidade. Ele chega na igreja, o pastor põe mais fardo ainda. Não orou o suficiente, irmão. Você está assim, é o devorador, hein? E aí tem a turminha dele, o cortador, devorador e migrador. Você quer fazer terror? Eu sei fazer terror. Se você, então, Jesus toma conta. Que reunião que faz terror. Avalia bem, irmão. Será que você está em condições de tomar a ceia do Senhor? Quem que está em condição de tomar isso? Você só toma pela fé. Não, mas a Escritura diz, pastor, avalia-te a ti mesmo. E depois, qual é a conclusão? Fala assim: e toma. Não é a conclusão? É óbvio, até no português, a análise morfológica do texto vai concluir que o sujeito vai fazer uma ação, e a ação é o quê? Vai tomar. Mas não. Mas aí, aqueles que creem em Moisés ainda, até hoje, eu creio também, mas não para os dias de hoje. Quem está comigo? A Bíblia é inerrante, sem dúvida. A mensagem é de Deus. Mas
não é a verdade atual. A verdade atual é a verdade da nova aliança. E é isso que o autor de Hebreus fala. Se aquela aliança fosse perfeita, não teria dado ocasião a uma nova aliança. E aí, para pastor, eu preciso pregar sim. Quem está comigo? Então, pastor, você está dizendo que a velha não é verdade? Não, tudo é palavra de Deus. Esses dias não, aparece gente aí falando, né, que agora a Bíblia não é inerrante mais. Absurdo, mas faz parte. Então, toda palavra é inerrante, quando dizem amém? Não contém erros, ela é a palavra de Deus. Mas existe a verdade atual. E sabe qual que é a verdade atual? Cristo. Vamos para Mateus, você quer comprovar isso? Comprovar que Moisés é mais ouvido do que Cristo. Se Moisés não fosse mais ouvido do que Cristo nos dias atuais, não precisava do livro de Gálatas, nem do livro de Hebreus e muitos outros livros. Por quê? Porque a tendência a ouvir a lei é a tendência da carne, é de querer fazer. Não, eu vou cumprir. Eu vou cumprir os mandamentos. O que tem que fazer, pastor? O pastor Alvim, fala conosco aí. O que tem que fazer para a igreja crescer? Eu vou fazer o que o senhor falar. Isso aí nós tiramos 10. É tranquilo. Mas se mandar você assentar e confiar no amor de Deus e falar todos os dias, eu sou amado de Deus, fala, não, pastor, isso é... Que congresso que é esse aqui? É de pastor? Não, isso aí é consolidação. É aula de adoção que eu dou lá na minha igreja. Está vendo? Está vendo a pedra de tropeço? Essa é a pedra de tropeço, que nós tropeçamos. Nós sabemos em doutrina, mas quando vai lá na prática, do dia mau, do dia da pressão, do dia da angústia, nós transformamos más notícias em más notícias. Mas o que Jesus, observe comigo, aqui no capítulo, volta para mim por favor, aqui Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, ao receber a notícia. Então a primeira coisa que você precisa saber para não cair no discreto é: eu sou amado de Deus, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias não definem o amor de Deus por você, mas nós achamos que define. Então, por favor, seja seletivo naquilo que você ouve, porque não existe doutrina neutra, não existe. Ou ela vai aproximar você de Cristo ou vai afastar. O apóstolo Paulo diz que todos os dias, quando Moisés é lido, um véu é colocado sobre o rosto de vocês. Tem dificuldade para entender a nova aliança, porque está ouvindo Moisés constantemente. E aí, o que acontece? A sua carne é instigada a fazer o quê? A se desligar de Cristo e a querer praticar a lei, querer praticar com supostamente zelo. Mas isso não é zelo. O próprio apóstolo Paulo testificava acerca dos judeus, que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Qual que é o entendimento que ele estava falando? Eles estão tentando se justificar nas obras da lei, mas pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ao ouvir a má notícia, qual que é a má notícia? Aquele a quem tu amas, as circunstâncias da vida dele não estão boas. Aí eu te pergunto, você acha que aquela enfermidade era uma dor de cabeça? Resfriado? Gripe? Não. Alguém que leva a enfermidade para Deus é igual o médico que chega lá no hospital e fala para a família do paciente: agora é só Deus. Vai morrer. Então, vai morrer. A enfermidade era terrível, era para a morte. Mas Jesus é o transformador da notícia. Pega aqui o Espírito de Cristo e seja como Ele é, porque é assim na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Nós somos hoje no mundo tal qual Ele é. Você é um transformador de notícias. Você pega más notícias e devolve para a família boas notícias. Jesus pegou a má notícia e sabe o que ele fez com ela? Olha a sentença que ele deu. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui é o meu ponto principal. Eu estou caminhando para o fim. Veja que as irmãs levaram uma notícia para Jesus. Eu pergunto para os irmãos: boas novas ou más notícias? Fala, notícia terrível. O irmão, o provedor da casa, estava enfermo, mas não era uma enfermidade comum, era uma enfermidade para a morte. Olha o filme, eu te falei que você já sabe a história, porque você já leu o capítulo, elas não.
2 mulheres na casa. O arrimo da família é Lázaro. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Por isso que levaram a notícia para Jesus. E aí elas pensaram: meu Deus, quem vai sustentar essa casa? Meu Deus, como é que vai ser a nossa família? Eu te falo hoje, além de ter convicção que é amado, leve as suas más notícias para Jesus. Só para Ele. Ponto. Maridos, eu sei que você gosta de compartilhar tudo, né, com a sua esposa, pois não deveria, porque tem coisas que você só vai produzir angústia no coração dela. Ah, pastor, você não está pregando transparência? Eu prego transparência para edificação, não transparência para destruição. Não, pastor, mas isso não é de Deus. Se Deus compartilhasse com você tudo que Ele sabe a seu respeito, você desfaleceria. O irmão entendeu bem, já clamou a misericórdia aqui. Ah, então Deus não é transparente. Na medida que você pode suportar. Então, sabe por que às vezes a sua esposa está estressada, pastor? Porque você fala tudo acerca do ministério. Quanto que está devendo, o dinheiro que não entrou, o irmão que falou mal de não sei quem, a mulher que é tarará, tarará. Compartilhe o que for para edificação. Pastor, mas ela pergunta o tempo inteiro. Desde os dias de Eva é assim, freguês. Fique em paz. Mas ela vai chegar na reunião e todo mundo fala, toda mulher: o que vocês conversaram lá na reunião de pastor? Aí eu falo vários assuntos. Aí eu desvio. Eu falo: não, o jantar está maravilhoso, aleluia. Mas o que vocês decidiram, tal coisa? O que é possível saber, ela sabe, para não perturbar o coração, porque essa é uma recomendação apostólica. Tem que tratar com zelo a parte mais frágil. Mas o problema é que coloca o mesmo peso na coluna e na parte mais frágil. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você foi feito para ser coluna da obra de Deus, mas ela, para ser protegida por essa coluna, é o mobiliário mais precioso que você tem dentro da casa. A coluna sustenta a casa para que tudo fique bem lá dentro. Quem está me entendendo? Então você quer fugir aqui da fadiga ministerial? Então leve as suas más notícias para Jesus. Diga: para Jesus. E só para Ele. Bem-aventurado é você que tem uma liderança madura para compartilhar. As irmãs da mesma maneira. Então às vezes levar uma má notícia lá para o marido vai perturbar o seu casamento, talvez até a relação com outras pessoas dentro da família. Leve essas notícias para Jesus, Ele vai transformar em uma boa notícia. Pastor, mas eu posso também falar com o meu discipulador? Deve. Com o seu pastor? Deve. E aí Jesus fala aqui uma coisa que eu considero a mais importante, que eu vou enfatizar agora. Jesus recebe a má notícia e Ele faz uma sentença, né? Uma afirmação contundente, uma palavra assertiva. Ele é especialista em transformar. Presta atenção, eu estou falando sobre descrédito. Ele agora vai falar: ao ouvir a notícia, Jesus vai fazer um statement, quer dizer, uma afirmação, uma coluna. Ele diz: essa enfermidade não é para a morte. Todo mundo está gravando Jesus falando isso. Ligaram lá o celular, colocaram no Instagram, está ao vivo. Jesus vai pronunciar a respeito de Lázaro, aquele a quem ama. É um pronunciamento oficial. Não foi feito por Pedro, não foi feito por Tiago, nem por João. É o próprio Deus falando. E se fosse hoje, as pessoas estariam gravando. Vai falar acerca do amigo dele, a quem ele ama. Ele é Deus, ele pode salvar. É uma questão de falar uma palavra e ele é salvo. O que Jesus vai falar? Ele dá uma sentença: essa enfermidade não é para. Quando Marta e Maria recebem esse vídeo lá na casa dela, né? Já mandaram para o WhatsApp lá do grupo da família, aleluia. Tem alguém? Lá só tem má notícia ou boa notícia? Leva a boa notícia, põe pregação lá. Então, Jesus falou: quando Marta e Maria, você já sabe o final da história, elas não, recebe essa palavra, qual que é o sentimento que ela tem? Aleluia. Marta, fica tranquila, minha filha, pode parar aí em paz. Agora eu vou sentar aqui, que agora eu vou relaxar. Maria falou. Quando ela chegou, né? Quando Jesus chegou, ela estava lá sentadinha, né? Aleluia.
O mestre falou que essa enfermidade, olha a sentença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Se você estivesse naquela circunstância e ouvir uma palavra dessa, não é de nenhum dos apóstolos, não, é de Jesus. Acabou. Você já sabe o que vai acontecer, você consegue até imaginar, não, ele vai vir aqui e vai curar, como fez com o centurião, como fez com todos os demais, né? Que ele curou, aí ficou em paz, não é, irmão Joel? Mas eu pergunto, o que aconteceu imediatamente? Ele morreu. Não, mas peraí, como é que é? Viralizou aqui o vídeo, Jesus pronunciou, milhões de visualizações, ele falou, Lázaro não vai morrer, Lázaro, ele não disse que não vai morrer, mas ele falou, essa enfermidade não é para, está claro para você? Então não vai morrer. O que aconteceu imediatamente? Fala comigo, descrédito. A sua palavra nunca caiu no descrédito, não? A minha já. Você nunca teve uma promessa que caiu no descrédito? Eu já. É mais ou menos assim como aconteceu com Abraão. Eu estou mudando o seu nome de pai elevado para pai de multidões. Aleluia! Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Aleluia. Vamos falar de outra coisa, como é que foi o futebol? Como é que está? Por quê? Descrédito, ridículo. Caiu no ridículo. O tal do irmão Abraão, mas não só ele, todos os demais. Mas quando você cai no ridículo, aí cai no descrédito. Aí quer desistir do ministério, eu quero fazer outra coisa. Por quê? Porque existe um tempo entre a liberação e o cumprimento da promessa. Existe um tempo onde Deus te promete coisas e essas coisas são realizadas. Alô, tem alguém comigo? Existe uma diferença, uma distância entre a promessa e o cumprimento da promessa. A palavra de Jesus foi muito específica, mas aparentemente ela caiu por terra. E ele ainda esperou 2 dias. Agora você consegue imaginar o coração da Marta e da Maria? Agora que elas tinham certeza que não era amada mesmo. Ah não, imagine a cena. O negócio foi gravado, viralizou para as redes sociais, chegou lá na Marta e na Maria, só que a questão não funcionou. Lázaro morreu e a palavra de Jesus caiu no descrédito. Sabe aquele tempo que sua palavra cai no descrédito? Você falou que ia multiplicar, não multiplicou, irmão. Fechou a igreja, acabou a igreja. Você tinha uma palavra liberada da parte de Deus, queria curar, mas não curou, e você não falou nada. Eu quero dizer que existe uma diferença entre a palavra liberada e a palavra cumprida. Alguém pode dizer amém? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado. 2 dias. Esse foi o tempo que demorou para Marta e Maria compreenderem o que Jesus tinha dito. O pastor caiu no descrédito. O pai de família não conseguiu cumprir o que ele prometeu. A palavra liberada por ele não funcionou. Pastor, para que esse tempo? Esse tempo é o tempo para Deus trabalhar em nós. Para Deus nos ensinar que o amor dele por você não depende das circunstâncias, ainda que as circunstâncias sejam de morte, que é a pior que pode existir. Quanto tempo então houve entre a palavra liberada de Jesus e o cumprimento dela? No texto aqui, eu não vou ler com você, porque meu tempo está acabando. 2 dias. Jesus esperou 2 dias. Nesses 2 dias, Marta e Maria foram testadas. Milhares de coisas passaram na cabeça dela. Elas tiveram que lidar com a rejeição. Você também tem que lidar com a rejeição. É por isso que alguns pastores caem no desânimo, porque eles avaliam o amor de Deus por eles baseado na circunstância. Por favor, saia desse lugar. Esse lugar vai destruir você. O amor de Deus não é baseado por você nas circunstâncias. Ele é inteiramente baseado em Cristo. O amor de Deus por você
não é por você realmente, é por Cristo que está em você. Quando Ele vê você, Ele vê Cristo. O amor de Deus está focado em Cristo, e porque você está em Cristo, diga: eu estou em Cristo. Aí você é amado também. Entendeu porque você está no lucro? O Evangelho não é com foco no homem. O homem é o beneficiário do Evangelho. O foco é Cristo. É Cristo em vós, é que é a esperança da glória. A esperança da glória não é o homem reformado, o homem transformado. A esperança da glória é Cristo. Então permaneça nele. Permaneça nele. A recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Permaneça nele, não se desligue de Cristo. Então esse tempo é o tempo que caímos no descrédito. Então a primeira coisa que eu te disse para fugir do descrédito é que você tem que ter certeza que é amado. Quantos dizem amém? Amém. A segunda é que você precisa discernir o tempo. 2 dias, para você podem ser 2 anos, para outros, como Abraão, 25, para Paulo 14, para José 17, para Cristo 30. Imagina Jesus sabendo que é Deus, Filho de Deus, tem que esperar até 30 anos para começar a fazer o que ele sabia desde o princípio. Não somente ele, os próprios pais sabiam, e ele ali com 12 anos, né, ensinando, aprendendo a ser homem e a lidar com as emoções. Você lembra da cena? Ele vai todos os anos para Jerusalém. Com 12 anos ele fica lá. Ah, não vou ficar aqui. Juvenil, né? Vou ficar aqui. E aí ele chega e fala para os pais, a mãe procurando igual louco, o pai também. Aí ele responde: não sabia que eu vinha cuidar das coisas do meu pai? Eu estou doido para começar, por que eu não posso começar com 12 anos? Fala para o irmão que está do seu lado: 2 dias. Fala para ele: Deus está trabalhando em você. Deus está te preparando. Por que eu não posso ficar rico agora, pastor? Eu queria era agora. Eu também. Preferência hoje, sexta-feira é um dia bom para ficar rico. Deus está te preparando para a prosperidade, filho. Porque para lidar com a escassez nós já estamos preparados. Aleluia. Aí você acha que isso é que é difícil, né? Não, Tiago fala que é difícil mesmo ser rico, porque cai em muitas ciladas. Não fala que é difícil ser pobre, né? Não, fala que é difícil ser rico. Não, pastor, aí você fala igual o engraxate do Fernando Henrique.